Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando aqui com o professor Olavo Hamilton, advogado, escritor, de uma temática tão importante a respeito da questão da legalização ou descriminalização das drogas. Professor Olavo, nos primeiros blocos, a gente pôde entender as legislações, comparamos algumas experiências de alguns países, mas precisamos entender, professor Olavo Hamilton, que droga é uma questão muito ampla. Afeta, o senhor falou, a questão da saúde pública, mas também já afeta a segurança pública, a questão da criminalidade e, na sua visão, como devem os governos, a gente falou bastante que a questão da legislação, já parte também para o judiciário, mas como é que os governos, as autoridades, o executivo devem olhar a questão das drogas? Professor Olavo. Olha, na minha opinião, e isso deveria partir de uma consciência global, não adianta só que um país tome essa decisão, isso deveria ser algo como foi a criminalização das drogas, né? Ou seja, um consenso entre vários países, mas na minha opinião, todas as drogas deveriam ser legalizadas. O mundo seria bem melhor com a legalização das drogas. Nós conseguiríamos acabar com o narcotráfico, com todos os recursos que giram em torno desse comércio ilegal. O narcotráfico hoje é o segundo maior comércio do mundo. Só perde para a indústria petrolífera. E você imagine que com a criminalização a gente entrega uma fatia importante dos recursos financeiros mundial nas mãos de pessoas que são criminosas. O governo ou os governos deveriam tomar de conta dessa fatia. Agora, é claro que a legalização das drogas deveria ser algo paulatino e deveria ser principalmente diferenciado. Uma coisa é você legalizar a maconha. A maconha eu defendo que seja vendida livremente, assim como é o álcool, obviamente, para pessoas que sejam maior de idade e com as restrições que tem também em relação ao álcool. Você não pode usar maconha, dirigir, etc. A mesma coisa com a cocaína. Já crack e heroína, eu já defendo uma postura mais rígida do governo. Essas substâncias deveriam ser assumidas pelo governo, assumidas pelo Estado. Um controle total do Estado. Ou seja, o sujeito quer usar crack, já é um viciado em crack, o governo fornece. E aí o governo tem a obrigação e a oportunidade de tratar aquela pessoa, de dar um tratamento médico àquela pessoa. Assim como acontece com a questão da heroína, que a gente já citou aqui tantas vezes, na Suíça. A heroína é uma mazela muito pior que o crack. Foi possível reverter esse problema na Suíça com políticas públicas. É possível também com o crack. Essa abordagem da legalização pode chocar, pode ferir a moral de muitas pessoas, mas do ponto de vista pragmático é a que mais oferece resultados. Moral é uma coisa interessante, mas pelo menos nesse ponto das drogas a moral não tem resolvido. O que eu defendo quando se trata de drogas é que a gente deixe a moral de lado e passe a ter uma postura mais pragmática. E mais, que todos nós deixemos de ter uma postura contraditória em relação às drogas. Eu não entendo como eu, que sou usuário de vinho, consequentemente de álcool, não sei que moral eu tenho de dizer que uma pessoa não pode usar maconha, né? Ou um sujeito que fuma um cigarro, que é uma droga extremamente nociva para o indivíduo e para a própria sociedade, que direito tem ele de dizer que alguém não pode usar cocaína ou mesmo crack? Se todos nós tivermos a consciência que a legalização do álcool, que se deu nos Estados Unidos da América na década de 30, né, pós o período Guerra Seca, trouxe grandes benefícios à segurança pública e até à economia dos Estados Unidos da América, o mesmo pode acontecer com a legalização das outras drogas. Professor Olavo, eu acho que sem a realidade brasileira sairia muito mais barato legalizar, como o senhor falou, mas a questão das políticas públicas. Será que dá ocupação a esses jovens? Como o senhor me falou, a origem do intuito, da vontade de sair da realidade, fugir muitas vezes da pobreza, fugir das decepções, como o senhor falou. Será que investir em educação,
dar a oportunidade a essas pessoas. Ou mesmo lazer, a gente não tem, professor Olavo. A gente vai para as periferias. Eu moro ali nos Abolições, a gente vê uma quadra, eu acho que eu só vi naquela região uma quadra apenas, e nenhum professor, nenhum instrutor para dar aula a esses garotos. Eu acho que, eu sei que vai sair bem mais caro construir quadra, incentivar esse pessoal, esses jovens, dar oportunidade, dar um sonho. Mas, professor Olavo, eu acho que é bem interessante. Eu não sei se é por aí. Não, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que você tocou num aspecto extremamente interessante. O Brasil tem estrutura e políticas públicas instaladas para legalizar as drogas. Eu diria que não tem nem para legalizar e muito menos para proibir. Nós promovemos uma grande proibição das drogas, que tem também como consequência um grande encarceramento, mas nós não temos polícia suficiente, nós não temos judiciário suficiente para lidar com a questão, nós não temos um sistema prisional adequado, nós não temos políticas públicas para evitar que as pessoas acabem caindo nas mãos do narcotráfico, né? E aí eu utilizo as palavras do presidente, o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, quando legalizou a maconha. Ele disse exatamente o seguinte: não é bonito legalizar a maconha. O único vício saudável é o amor. Mas pior do que legalizar a maconha é dar pessoas ao narcotráfico. Eu acho que a abordagem é essa. Eu sou absolutamente contra as drogas. E aí eu gostaria de deixar esse recado. Sou, inclusive, o sujeito mais careta que eu conheço quando se trata de drogas. Comecei a beber, e muito pouco, até hoje bebo muito pouco, com 23, 24 anos de idade. Isso não é mais nem idade para o sujeito começar a beber. As pessoas começam com 12, 13, 14, 15. Nunca utilizei, nunca fiz uso de nenhuma droga ilícita. Agora, eu não posso deixar de reconhecer o direito que outras pessoas têm de conduzir sua vida de uma forma diferente. Como eu disse aqui, eu utilizo vinho, gosto de vez em quando de beber uma taça de vinho, 2 taças, às vezes uma garrafa, já bebi 2, né? Que moral eu tenho para dizer que um sujeito que fuma um cigarro de maconha que ele está errado? Professor Olavo, nós prometemos falar um pouquinho sobre a questão da internação compulsória. É uma realidade que as pessoas que têm esse vício perdem a razão e muitas vezes contra até a sua própria vida, vidas familiares, mas é um extremo muito grande. A internação voluntária, ele se candidata, ele vai. Involuntária, familiares, né, indicam e levam, mas a compulsória, como o senhor vê essa questão do Estado intervir na liberdade daquela pessoa e conduzi-la coercitivamente para uma clínica? A sua pergunta é perfeita, porque já contém inclusive a resposta, né? O Estado pode intervir na liberdade de alguém, em nome da saúde desse alguém, né? Que é uma coisa absolutamente pessoal, pode intervir ao ponto de dizer: você tem que obrigatoriamente se internar. Ah, mas é um usuário de crack. Aí eu pergunto, nós vamos fazer isso também com alcoólatras? O alcoólatra causa à sua própria família e à sociedade um mal muito maior do que o usuário de crack. E o sujeito que é viciado em jogo, que também é uma tragédia para as finanças da sua própria família, que afeta diretamente o seu convívio com sua esposa, a sua relação com os filhos, o futuro de suas crianças. Nós vamos obrigar também que essa pessoa se interne? Então é uma questão de coerência. Se nós não queremos isso para o usuário de álcool, se nós não queremos isso para pessoas que tenham outros transtornos relacionados ao vício, dos mais diversos, nós não podemos também impor isso a um sujeito que optou ou caiu na desgraça do crack. Estamos aqui